Boa noite, graça e paz. Que alegria estar aqui falando com vocês. É muita emoção, é um privilégio receber um convite para falar do Senhor. Em tempos tão difíceis que vivemos, falar de Deus é uma vitória. Então eu louvo a Deus pela vida da minha igreja, pela vida do meu pastor, pelo convite que eu recebi, que apesar de ter sido feito o pastor que fez o convite, eu tenho certeza que veio de Deus, que Deus pediu para que eu estivesse aqui falando. Eu tenho essa certeza, pastor, viu? Por mais que o Senhor tenha falado comigo, mas Deus me proporcionou este momento porque Ele tem algo a dizer, primeiramente para mim, que é o que eu creio. E não foi uma semana desde o convite, eu achei que fosse ser muito fácil, né, achar a palavra. Eu sempre tive em mente, assim, quando eu sou convidada a fazer uma abertura ou a ministrar o louvor, eu já tenho sempre algo em mente, eu sempre sei o que eu vou falar. Eu tenho um texto, Deus parece que me prepara antes, glória a Deus por isso. Ele me prepara e eu já sei o que eu vou falar. E dessa vez não, eu recebi com antecedência esse convite, e aí quando eu recebi o convite, eu falei, que bom, tenho um tempo para pensar no que falar. Não foi fácil. As palavras vinham, os textos vinham, as mensagens vinham, mas eu, no meu coração, sabia que não era aquilo que eu queria passar. E aí eu comecei a me desesperar e falar com Vinícius, eu não sei o que eu vou falar, eu não consigo. E aí ele me ajudava, me dava dicas e eu falava, não é isso, não é essa palavra, e nada vinha no meu coração. Porque Deus, Ele testifica, né? Ele te dá a certeza e você só precisa ouvir a voz. Até que eu entendi por que eu não estava achando essa palavra com tanta facilidade. Porque eu sabia que Deus, Ele queria que eu estudasse mais. Ele falou, Sheila, você está muito preguiçosa. Você precisa estudar mais, você precisa ler mais. Só suas orações diárias e assistir a live tá pouco. Você tem que fazer mais. E foi aí que eu comecei a ouvir muita coisa, a estudar muita coisa, aprender também muita coisa. E aí, bem próximo de chegar o dia de eu falar, eu conversando com o Vinícius, e ele me deu uma sugestão e eu falei, é isso, agora é. Porque eu pedi também muito a Deus, claro, que Ele falasse ao meu coração, que Ele me orientasse, que Ele me dissesse qual palavra eu iria falar, que eu não queria falar da boca para fora, eu queria ser orientada pelo Espírito Santo e que essa palavra viesse a testificar o que realmente Deus queria que eu estivesse falando. E assim foi. Então eu quero agradecer e primeiramente fazer uma oração de agradecimento pela minha vida, pela sua vida, por todas as famílias que estão aqui conosco. Senhor Deus, querido, amado e eterno Pai, eu te louvo, Senhor, e eu te entrego as nossas vidas em suas mãos, Senhor, porque eu sei que o Senhor quer muito de nós. O Senhor tem muito a fazer em nossas vidas, em nossos lares, e eu sei, Pai, que nós somos usados por Ti. Eu sei que quando nós pedimos, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor atende as nossas preces. Obrigada, Pai, porque eu posso sentir a Tua presença. Esse choro é de emoção, é de alegria, de saber que o Senhor está aqui neste lugar e eu posso te sentir, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém. Glória a Deus. Vai borrar minha maquiagem. Amém, Jesus. Amém. Obrigada, Pai. Bom, o texto que eu quero compartilhar, então, está em Provérbios 22, 6. Eu não sei se você está acompanhando pela Bíblia, mas está em Provérbios 22, 6. É um texto muito conhecido e que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer,
não se desviará dele. Amém. Esse texto ele veio muito forte ao meu coração porque ele é um texto que fala de amor. Quando eu falo instruir, algumas traduções vocês vão encontrar e deve estar educar, ou educa, na verdade, né? Educa ou instrui. Quando o texto fala na educação, ele fala de amor, porque eu sei que o que eu quero para o meu filho, os nossos filhos, nós queremos o quê? O melhor. E quando eu falo instrui, esse verbo já vem na minha mente, né? Esse verbo é o que? É o imperativo. É Deus indicando para mim o quê? Me dando uma ordem. Instrui, educa. E esse imperativo aí de estar mandando eu fazer alguma coisa é algo bom, não é algo ruim. É algo que eu sei que eu tenho que mostrar mais de Deus. Para quem? Dentro da minha casa. Para minha filha, no caso a Betina. Então eu sei que esse mandamento ele vem para mim como uma verdade. Eu tenho que usá-lo de forma que o provérbio ele vem para você no presente, ele traz lições práticas, né, para o presente que vão resultar de bênçãos no futuro. Então eu creio, eu gosto muito de provérbios. Eu lembro que uma vez nós estávamos estudando na sala de jovens o livro de provérbios com o nosso professor Paulinho. E foram 3 meses seguidos com a lição. Eu só faltei uma aula, mas por motivo de trabalho, porque eu gostei muito de estudar esse livro de provérbios, eu gosto muito desses mandamentos. E a gente sabe que, voltando ao versículo, né? Instrui o menino no caminho. A gente sabe que quando você fala de educação, é um trabalho árduo, não é fácil educar. Então, muitas vezes a gente reclama, a gente fala, ai, como é difícil, ai, não tem um manual, ai, eu não sei o que fazer, como é complicado. Mas eu aprendi que a Bíblia, ela vai trazer diversas orientações em diversos textos para pais com relação aos filhos. E qual é a nossa missão? É preparar o amanhã, preparar para o caminho do Senhor. Então, à medida que eu leio mais, eu aprendo mais. Eu queria compartilhar também, não sei se vocês estão com a Bíblia para abrir, senão podem ouvir também, um trecho que prova isso em 2 Timóteo 3. E vai do versículo 15 ao 17. Então, a leitura é 2 Timóteo 3, 15, 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, quer dizer, dar resposta, argumentando, para corrigir, para instruir na justiça. E o 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. Neste texto você percebe, irmãos, que aqui Deus já está nos orientando o que tem que ser feito. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter sabedoria, pedir sempre a Deus sabedoria, para que nós sejamos, em primeiro lugar, exemplo. Eu preciso ser um exemplo para uma criança, para minha filha. Você é exemplo para o seu filho. E que tipo de exemplo você tem dado dentro da sua casa? Há muitos anos, deve ter uns 14 anos, eu trabalhei numa escola muito conhecida em Vitória, a Escola Maria Ortiz. Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, né? Aqui em Vitória, fica ao lado do Palácio Anchieta. Vinícius também trabalhava lá, a gente dava aula junto, e nós tivemos uma reunião de pais. Nós éramos professores, né? E essa reunião de pais aconteceu no momento que a coordenadora que estava guiando, ela estava dizendo aos pais
que alguns alunos queriam fumar dentro da escola, só que eles não podiam fumar, porque existiam alguns professores que também fumavam. Esses professores que fumavam, eles se retiravam da escola, iam para a parte externa e fumavam lá. Só que dentro da escola não é permitido fumar, é proibido. E é uma escola de ensino médio, então eu tinha alunos ali de 1º ao 3º ano. E a coordenadora explicando aos pais que eles não podem fumar dentro do ambiente escolar. E para minha admiração, tristeza, frustração, não sei que palavra, mas eu sei que isso me marcou muito, uma mãe estava reivindicando o direito da filha dela de fumar. Ela queria que a filha dela pudesse fumar sim, sair da escola e fumar como os professores faziam. Eu fiquei muito chocada, mas depois eu entendi por que eu fiquei chocada. Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu nasci num lar onde o meu pai e minha mãe me deram uma orientação. Um lar onde eu tinha limites, um lar onde eu fui tendo uma orientação cristã, onde meus pais, mesmo não sendo da igreja, eles me orientavam num caminho onde eu não podia colocar bebida alcoólica, nunca usei, né? Bebida alcoólica, droga, cigarro e falar palavrões também. Então, criou-se esse hábito na minha casa. Eu digo hábito, ótimos hábitos, né? E para mim foi um choque ver uma mãe querer que a filha dela pudesse fumar ali naquele ambiente. Uma menina de... eu não sei nem quem era a filha dela, nem me lembro mais, 1º, 2º ou 3º ano. Jovem. E hoje, quando a gente fala de exemplo, a gente fala muito de pai e mãe, né? Que é a referência que o filho tem dentro da casa dele. Hoje eu trabalho com educação de trânsito, eu trabalho no Detran. A minha área é de educação, continua sendo educação, né? Saí da escola, mas estou na área de educação. E quando eu vou a interior falar com crianças, eu falo com todos os públicos, do público infantil ao adulto. Quando eu falo com as crianças sobre trânsito, elas revelam tudo que elas veem dentro de casa, todo o comportamento que o pai ou que a mãe teve e tem, né? Então elas falam, o meu pai usa o celular enquanto dirige. E hoje no interior, o cavalo ele foi substituído pela moto. Então, se ele tem 3 filhos, vai o pai e os 3 filhos na moto. E eles contam, a gente vai de moto, a gente vai sem capacete. Quando meu pai vê a polícia, ele manda eu me esconder embaixo do banco. Nós temos visto os pais dando maus exemplos. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos bons exemplos. Nós tenhamos um testemunho verdadeiro, um testemunho cristão. Eu tenho, em relação a exemplos, a gente vai ter sempre muita coisa para falar, né? Dentro da minha casa eu tenho a Betina. Hoje a Betina, ela consegue ver Deus como um amigo. Ela vê Jesus como amigo dela, porque antes eu percebi que eu mesma estava errando em algumas coisas que eu fazia. Por exemplo, quando Betina omitia alguma coisa e eu sabia que ela não estava falando a verdade, eu falava, olha Betina, Jesus está vendo você falar isso, hein? Jesus está vendo que não é verdade. E teve um momento que Betina começou a ter medo de Jesus. Ela via uma luz e falava, mãe, Jesus está ali. Mas com temor, medo, pavor. E eu vi que eu estava errando, né? Então eu tive que explicar, Betina, Jesus é nosso amigo, Jesus, ele quer que nós sejamos fiéis a ele, que nós contemos a verdade, porque tudo vai dar certo, a gente não precisa mentir. Então foi difícil, a Betina tinha resistência e depois disso, graças a Deus, ela acabou com isso. Hoje ela reconhece Jesus como seu amigo, tanto que quando ela perde alguma coisa, ela fala, mãe, eu pedi para Deus e ele me ajudou e eu achei o que eu estava falando. Eu estava com medo, mas eu pedi para Deus e ele me ajudou. Então, graças a Deus por isso, porque eu vi que eu estava errada, eu reconheci o meu erro, que eu não estava fazendo algo certo. Eu estava levando Betina por um caminho que estava mostrando Deus como algo, que medo, você tem que temer, e não é assim.
mas eu também tenho que estabelecer limites dentro da minha casa. E que limites são esses? Hoje o vilão é quem dentro da nossa casa? É o celular. Então, se eu falo com Betina de celular, que é uma guerra às vezes, que ela não quer largar o celular, vamos tomar banho, não, porque eu tenho que ver, que eu quero celular. Eu tenho que estabelecer limites, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que estabelecer limites, mas eu também tenho que suprir as necessidades. E que necessidades são essas? Emocionais. São emocionais porque eu tenho que mostrar amor, eu tenho que mostrar para ela que o amor, ele é muito maior do que qualquer coisa. E o amor de Deus é prova disso. Deus, ele vai nos dar um exemplo num texto que eu separei, que eu gostaria também de ler, que está em Lucas 3:22. Só para vocês terem uma ideia do que Deus fala. É Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado. Deus fala para Jesus: meu filho amado. E você também tem feito o seu filho se sentir amado? Você tem dito para ele que ele é especial, que em Deus ele pode todas as coisas? Porque às vezes a gente está denegrindo a imagem, né? Da própria criança, dizendo que ela é burra, que ela não sabe, que ela é fracassada. Nós temos que levar a essas crianças palavras de amor. Elas vão se tornar crianças muito mais confiantes, muito mais sábias. E tem algo também que a gente precisa melhorar, que é a gente saber administrar o nosso tempo. E seria que tempo? Tempo de qualidade. Que tempo de qualidade é esse? Né? O tempo de qualidade é quando eu falo: Betina, agora não é hora de celular, agora é hora de orar, agora é hora de leitura da Bíblia. A gente não pode ficar só pensando em questões, cada um vai para o seu lado, cada um faz o que quer. Não, eu preciso dizer: Betina, vamos brincar, Betina, vamos conversar. Eu preciso saber administrar esse tempo com a minha filha, com a minha família, e esse tem que ser um tempo de qualidade. O que eu preciso para que tudo isso dê certo, para que tudo isso funcione? Eu só preciso pedir a Deus sabedoria, só preciso pedir que Deus me oriente, que Deus me ajude, que eu encontre o caminho certo, porque quando eu falo, o tempo passa rápido demais, eles crescem, eu não vejo, e aí eu perdi, cadê? Eu não estou vendo mais acontecer. Esse tempo de qualidade, ele é importante para nós reconhecermos que é o tempo que nós temos que estar junto da nossa família, fazendo coisas boas, mostrando o que é bom, demonstrando amor, demonstrando nossos exemplos, né? Afinal, nós somos um exemplo. E é assim que nós temos que fazer. E no texto tem uma parte que diz: instrui o menino no caminho. E qual é esse caminho, irmãos? Que caminho seria esse? Como você tem seguido esse caminho? Esse caminho a gente precisa seguir juntos. Não adianta eu pedir que ele vá e eu fique. Quando a minha filha vai por um caminho, eu tenho que estar ali, ao lado dela, guiando, mostrando qual é o melhor caminho. O melhor caminho é Deus, não tem outro caminho melhor, o caminho que leva à vida. A gente sabe, tem um texto muito conhecido na palavra de Deus que diz: existem dois caminhos, o caminho estreito, mas tem um caminho largo. Qual você vai escolher? O caminho largo, aparentemente, é um caminho muito fácil, né? Passou, entrou, pronto. Engana-se quem pensa assim. Hoje, nossos filhos, eles vivem muito mais por influência de outras pessoas, às vezes, do que nós, porque eles passam muita parte do tempo deles fora de casa, né? Tem crianças que estudam
o dia inteiro, só vê o pai à noite. Quando vê, porque às vezes o pai chega cansado, tem muita coisa para fazer, né? Ou o pai trabalha o dia inteiro, não consegue ver, é uma correria muito grande, a gente acaba não tendo tempo de qualidade e também não consegue estar no caminho junto com os nossos filhos. Então, Deus, Ele tá aqui para o que você precisar, é só você pedir. Eu gosto muito de Salomão, porque para mim, todo mundo fala que Salomão é o mais sábio, né? E quando eu aprendi com Salomão a pedir sabedoria a Deus, foi ele que me ensinou e eu acho isso muito lindo. E toda vez que eu tenho oportunidade, que eu preciso de algo, eu falo, Senhor, me dá sabedoria, me capacita para o que eu tenho, para a missão que eu tenho. Então, que não é uma missão fácil, como eu disse, mas Deus está ali para nos guiar. Nós temos que caminhar juntos, né? Somos um exemplo, vamos caminhar junto. Mas eu gostaria que você pensasse no seu caminho. Que caminho você tem traçado para você? Que caminho o seu filho tem feito? Você tem acompanhado? O seu filho segue o mesmo caminho que você, né? Lembrando que quando a gente fala em ser exemplo, nem sempre, todas, infelizmente, né? As crianças têm um exemplo em casa. E aí, como que a gente enxerga isso? Com um olhar condenando, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de perdão? Qual o olhar que nós, né, vemos essas pessoas? Como nós trabalhamos isso? Como nós podemos ajudar essas pessoas? Deus, Ele é muito sábio, né? Ele é muito soberano, Ele é tudo nas nossas vidas. A gente tem que sempre ser agradecido por tudo que Ele faz, porque a Bíblia é tão atual. Na Bíblia eu encontro mensagens para hoje, para o que está acontecendo agora. Então a gente não pode se desviar do caminho de Deus, e é isso que eu tenho que mostrar dentro da minha casa. E finalizando no versículo, ele diz: até quando envelhecer, não se desviará dele. Tudo que você ensinar para o seu filho, os nossos filhos nos primeiros anos, possivelmente, vai determinar o caminho que ele irá trilhar. Então eu planto uma sementinha, é como a construção, né? Thalita fez um exemplo na nossa escola dominical, quem estava lá vai lembrar, que para eu construir eu tenho que ter uma base muito sólida. Ela colocou copos plásticos e em cima desses copos livros muito pesados. E o que aconteceu? Essa base caiu. Quando eu troco essa base por algo que é uma fortaleza, um copo de vidro, por exemplo, que é algo forte que vai aguentar o peso dos livros, eu vejo que eu fortaleci. O seu filho, ele vai perceber ao longo da caminhada dele que tudo que você plantou ali valeu a pena. Pode ter certeza disso. Eu vi um pastor também dando um testemunho em que ele dizia que quando ele estava jovem, ele se desviou dos caminhos de Deus. Mas ele não conseguia pecar, ele não conseguia fazer coisas erradas. Ele era filho de pastor e se desviou. E ele dizia o seguinte: toda vez que eu estava seguindo um caminho que não era o caminho ensinado pelos meus pais, eu não seguia, eu voltava. Então, hoje, ele está dando testemunho, ele é um pastor. Então nós sabemos que a semente que é plantada, ela vai germinar, ela vai dar frutos. Mas assim, a gente sabe também que por algum motivo, assim como esse pastor, ele pode se desviar. Se ele desviar, o que você vai fazer? Primeiramente, você tem que estar sempre orando pelos seus filhos. Nunca abandone os seus filhos, deixe seus filhos sempre em oração, entregando nas mãos de Deus, porque só Ele é o caminho, a verdade, a vida, e a gente sabe que chegar até Ele, a gente tem o meio da oração,
A gente precisa estar sempre em oração, joelho no chão, jejum. Eu acho que o que você puder fazer, você nunca vai abandonar, deixar de orar pelos seus filhos. Nunca. Isso é algo que a gente tem que ter sempre em nossa mente. E para finalizar, eu queria deixar um texto que eu acho muito bacana, que diz assim, que ele foi inserido no versículo, né? Eduque seu filho nos caminhos do Senhor e confie nele. No mais, ele tudo fará. Amém. Eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus e quero te convidar a refletir sobre tudo que nós temos passado, sobre tudo que nós temos vivido, de como nós temos caminhado com os nossos filhos. E o Ministério Infantil também é muito responsável por isso, mas a total responsabilidade vem primeiro da família, né? Eu agradeço muito e louvo a Deus pelo Ministério Infantil da nossa igreja, que é uma bênção. A Rosângela, a Sônia, a Daciene, que agora está professora das meninas, a Natália, olha, eu vou falar todo mundo que eu vou esquecer, mas assim, o Ministério Infantil da Igreja Metodista é uma bênção e eu agradeço muito pela vida de vocês, porque vocês fazem muita diferença na vida da Betina, na vida da Mariana, do Caio, eu tenho certeza, da Alicia, da Ana Beatriz, todas as crianças. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, a responsabilidade que vocês também têm junto conosco, que nós também possamos caminhar junto com vocês e que Deus nos abençoe em tudo que nós fizermos, em que nós falarmos, e que você continue orando pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, por quem você é responsável, netos, por todos. Eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos orar em agradecimento a esta palavra, irmãos? Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço, porque Tu és o Deus das nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Eu sei, Senhor, que diante da minha pequenez, o Senhor teve muito a falar. E eu sei, Pai, que esse texto vem de encontro ao que o Senhor quer falar comigo. Obrigada, Pai. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para sempre ouvir e aprender mais e mais de Ti. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigada por esta palavra, muito obrigada pela vida de todos que aqui estão. Eu entrego em Suas mãos e Te agradeço. Amém. Betina queria anotar para mim, mas acho que Vinícius fez esse favor, né? De agradecer a todos que aqui estão. Quero te agradecer, Marluce, por estar aqui com a gente, suas filhas. Eu vou ver se eu consigo entender essa letra, meu filho. Vem aqui do meu lado. Valdiceia. Gente, eu não conheço a Valdiceia, mas eu conheço, porque ela está aqui em todas as lives. E eu acho tão lindo, Valdiceia. Você é um exemplo para nós dessa igreja, viu? Por você estar aqui todo dia. A Adriana também, não te conheço, Adriana, mas eu te vejo todos os dias aqui, então é como se eu já te conhecesse. Dona Alba, seu Obedias, Pastor, muito obrigada, Pastor, Edilane, Aninha, Mariana, todos vocês. Leni, Alexandre, Alexandrinho, Noel, beijo para Simone, obrigada, Noel, por colocar os textos aí. Sônia, que saudade de você. Carol, manda um beijo. Alia, Teté, estão com saudade de vocês também na nossa escola dominical, viu? Some não, gente. Heitor, um beijinho pro Heitor. Felipe do Carmo, Dona Penha, um grande beijo. Márcia e seu Vantui que estão aí também firmes. Obrigada, viu, Márcia, que você coloca aí pro seu Vantui. Muito bacana isso. Exemplo, seu Vantui, também para todos nós. Exemplo de vivacidade. Falei certo? Palavra difícil. Thalita, Felipe, beijo. Giovana, Pamela também, um beijo. Miriam Barbosa, Paulo, eu tô igual o Felipe, falo com ele só uma vez por mês, que não pode. Poliana também, que trouxe uma palavra muito abençoada para nós, né? Amém, Poliana, pela sua vida. Leodite e José Carlos também, eu não conheço, mas estão aí
toda live, conheço vocês de live, muito legal isso, né? Irmãos, muito obrigada por tudo, muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada pelos convites, e eu quero colocar agora diante de Deus os pedidos de oração que nós temos, que a Carmen, ela até me mandou, né, no privado. A Carmen pede oração para o Wilson, que trabalha com ela, para as famílias que perderam um ente querido para a Covid, e ela ainda agradece, né, a Deus pela saúde de sua família. Amém. Vamos agradecer pela saúde de todos nós, né, que é uma bênção estar aqui. E a Marluce também agradece as orações do irmão dela, que graças a Deus, né, ele é enfermeiro, e ele foi curado, glória a Deus. Quero também pedir pela minha sogra, né, que passou por um tratamento muito difícil, dona Suelite, sempre que vocês puderem, por favor, orem por ela. E minha mãe também tá aqui assistindo, Vinícius, não tô, mas minha mãe tá aqui, porque a gente só consegue ver quem é amigo no Facebook ou quem faz o comentário aqui, senão as pessoas que estão assistindo, que a gente não conseguiu anotar, obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Vamos orar a Deus pelos pedidos de oração que foram feitos, amém? Senhor Deus, Tu sabes o quanto nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós estamos aqui primeiramente para agradecer por todas as famílias que aqui estão, agradecer pelos milagres que o Senhor tem realizado nas nossas vidas e na vida de cada um que aqui está. Quantas bênçãos temos recebido, ó Pai. Tu és maravilhoso. Eu quero entregar em suas mãos a vida do Wilson, Deus. Tu sabes o quanto ele tem sofrido, sua família também, mas nós cremos na vitória, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que guarda, que liberta, que salva, assim como a dona Sueli, a minha sogra, Senhor, que eu entrego em suas mãos. Louvado seja o teu nome, Pai, por tantas bênçãos alcançadas. Em nome de Jesus, quero louvar pela vida do pastor Erlon e toda a sua família, Senhor, dizer que bênção que eles são para nós, ó Pai. Muito obrigada. Nós te louvamos, nós te agradecemos por cada vida que aqui está, por todos que assistem, por todos que louvam, que glorificam e que pedem. Eu te agradeço, entrego todos esses pedidos em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que o seu lar continue sendo um lar de perdão, um lar de misericórdia, um lar de graça e um lar de amor, seguindo sempre o melhor caminho, que é o caminho de Jesus. Amém? Beijo para todo mundo.